Saudações, eu sou Ari, e atenção porque hoje pode marcar um antes e um depois nesta guerra dramática de 2 anos. Após meses de combates, pressão internacional e negociações nos bastidores, Israel e Hamas chegaram a um acordo para um cessar-fogo, que prevê algo que muitos achavam impossível: a libertação de todos os reféns. Hoje se completam 734 dias desde que essa tragédia começou, com 913 soldados israelenses mortos e 48 reféns que ainda permanecem nas mãos do Hamas. Entre eles, 20 que estão vivos e um número ainda não confirmado de vítimas civis inocentes, tanto israelenses quanto gazatianos, que perderam a vida, como acontece em toda a guerra. Esses números têm rostos, nomes e histórias. E por isso o que está acontecendo agora não é só política, né? É profundamente humano e algo realmente histórico. Mas claro, cessar-fogo soa bem nas manchetes. O problema é entender o que isso realmente significa, porque há perguntas que todos certamente estão se fazendo. Quando exatamente começa esse cessar-fogo? Sob quais condições ele foi aceito e quem garante que será cumprido? Será verdade que todos os reféns serão libertados? E isso significa que a guerra termina ou só vai parar por alguns dias? Essas e outras perguntas precisam, hoje mais do que nunca, de resposta. Então, se você quer entender o que está acontecendo e o que pode acontecer nas próximas 72 horas, fique comigo, porque eu vou te explicar, passo a passo, sem tecnicismos e com as informações mais atualizadas, pelo menos as que se conhecem até o momento aqui em Israel. Tudo começou na madrugada desta quinta, quando o presidente Donald Trump surpreendeu durante uma coletiva na Flórida. No meio do evento, o secretário de Estado, Marco Rubio, se aproximou dele, entregou-lhe uma nota escrita à mão e depois sussurrou algo em seu ouvido. Era claríssimo que algo importante estava acontecendo para que o secretário de Estado interrompesse uma reunião desse porte. Então, depois de ler o bilhete e em uma pausa, em um silêncio em que todos ficaram, Trump levantou os olhos e disse com firmeza: as negociações entre Israel e Hamas foram bem-sucedidas. Essa cena, que rapidamente deu a volta ao mundo, foi a confirmação pública de um acordo que já vinha sendo articulado em silêncio entre Estados Unidos, Egito, Catar e Israel. Nos bastidores, as equipes diplomáticas passaram semanas ajustando detalhes, redigindo termos e trocando garantias. O resultado foi este documento que, se cumprido, poderia marcar o fim de exatamente 2 anos de guerra. O cessar-fogo começa ainda hoje à noite. Pelo menos até o momento em que este vídeo está sendo feito, isso ainda não foi concretizado. Após essa votação, as forças de defesa de Israel iniciarão um deslocamento ordenado para o que é conhecido como a Linha Amarela, um perímetro interno acordado que deixará sob controle israelense aproximadamente 53% do território de Gaza, incluindo corredores logísticos e zonas de segurança ao redor dos kibbutz do sul de Israel. Enquanto isso, o Hamas deverá entregar a lista final e verificada dos reféns vivos e dos corpos que mantém sob seu poder. Segundo os dados confirmados, há 20 reféns vivos e fontes em Gaza afirmam que o grupo já começou a reuni-los em diferentes pontos, em preparação para sua transferência. Hoje foram exibidas imagens de Gaza mostrando caminhonetes da Organização das Nações Unidas entrando em alta velocidade, provavelmente em direção aos refugiados, fornecer uma lista de reféns, adiantar os preparativos para a recepção dos reféns. Após Israel e mediadores validarem a lista, o prazo começa a contar, um prazo de exatamente 72 horas para que o Hamas entregue todos os reféns vivos de uma só vez. Sem câmeras, sem discursos e sob estrita supervisão da Cruz Vermelha Internacional, o procedimento será silencioso, mas meticuloso. Os reféns serão levados para a base militar de Índia, no sul de Israel, onde médicos militares farão as primeiras avaliações. Depois, serão encaminhados para diferentes hospitais. Paralelamente, Israel libertará aproximadamente 1.950 prisioneiros palestinos entre eles. 250 condenados à prisão perpétua.
O Ministério da Justiça informou que as famílias das vítimas israelenses serão notificadas antes de cada libertação e que não será permitido nenhum tipo de celebração pública relacionada aos libertados. Durante todo esse processo, os voos de drones israelenses sobre Gaza serão suspensos, uma exigência do Hamas aceita para facilitar os traslados. Com Egito e Catar, 5 pontos de fronteira serão abertos para a entrada de ajuda, combustível, alimentos e remédios. Estima-se que entre 400 e 600 caminhões por dia poderão entrar durante esta fase inicial. Além disso, foi criada uma força conjunta composta por Israel, Egito, Catar e possivelmente Turquia, cujo objetivo será localizar os corpos dos reféns, que jamais possa entregar imediatamente. Tudo isso, o recuo militar, a libertação de reféns e prisioneiros e a entrada de ajuda, faz parte da primeira fase do acordo. Se tudo acontecer conforme planejado, a segunda-feira pode amanhecer com Israel em calma, os reféns de volta e uma nova etapa de negociações em andamento. Mas se algo der errado no caminho, se uma das partes não cumprir ou se acontecer um ataque fora do acordo, tudo pode desmoronar em questão de horas. Então, as próximas 72 horas serão literalmente uma prova de fogo, e o que acontecer nessas horas vai definir se isso é o começo do fim da guerra ou simplesmente mais uma pausa em uma história que ainda não terminou. Além dos números e dos acordos políticos, o que realmente comove todo o país são eles, os reféns. Durante 734 dias, seus nomes estiveram nos cartazes, nas janelas, nas orações. 20 pessoas que sobreviveram ao cativeiro mais longo em conjunto da história recente de Israel, e que agora, se tudo acontecer como foi assinado, podem voltar para casa em questão de horas. Segundo fontes do exército israelense, o Hamas já começou a concentrá-los em 3 pontos dentro de Gaza, onde serão examinados por médicos do grupo e entregues sob permissão à Cruz Vermelha Internacional. De lá, um comboio escoltado por veículos egípcios e observadores do Catar os levará até a passagem fronteiriça de Rafah, ao sul da faixa de Gaza, que faz fronteira com o Egito. Ao cruzar a fronteira, o exército israelense assumirá o controle da operação, com helicópteros e ambulâncias prontos para chegar, levá-los diretamente para a base de Rein, no sul do país. Lá será ativado um protocolo que foi ensaiado durante semanas. Cada refém será identificado, examinado e, se seu estado permitir, transferido para um dos hospitais designados, onde devem reencontrar seus entes queridos que os aguardam há 2 anos. O governo pediu aos meios de comunicação israelenses e, obviamente, aos estrangeiros que estão aqui em Israel, que mantenham distância e não divulguem imagens do momento da chegada, para proteger sua privacidade e permitir um processo de recuperação sem pressão pública. A prioridade agora é estabilizar sua saúde física e emocional, porque muitos deles, segundo médicos que participaram de simulações anteriores, chegarão em condições de desnutrição, exaustão e um trauma psicológico severo. Vamos ver em que condições ele os entregará, jamais. Nos primeiros 2 dias, hospitais terão regime fechado. Só familiares diretos e autorizados poderão visitá-los. Os médicos, militares e psicólogos do Exército, junto com especialistas civis, explicarão um protocolo de avaliação que inclui análises médicas, tratamento imediato e acompanhamento psicológico intensivo. Israel já estabeleceu um centro especial de reabilitação que começará a operar esta semana para atender os reféns durante os próximos meses. Lá, eles receberão atendimento médico, apoio emocional e assessoria jurídica, especialmente para aqueles que desejarem testemunhar sobre o que viveram durante o seu sequestro. Nas ruas, enquanto isso, a expectativa é enorme. Em Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, as pessoas se preparam para acender velas nas praças em homenagem aos que retornam e também em memória dos que não voltarão. Por quê? Porque, embora o número exato de corpos que serão devolvidos ainda não esteja confirmado, sabe-se que vários dos reféns foram assassinados durante os últimos bombardeios em Gaza. O retorno dos 20 reféns com vida não fecha a ferida, mas devolve ao país algo que parecia ter sido perdido. Uma pequena dose de esperança
E claro, também é um alento para o resto do mundo, para você que está nos assistindo, e especialmente aos assinantes deste canal, que sempre demonstraram um carinho especial por toda a situação que aconteceu aqui em Israel e, claro, pelos reféns. Certamente, Israel tem muitos amigos aí no Ocidente. Enquanto espera sua libertação, o sentimento dominante em Israel é uma mistura de alívio, tensão e silêncio. Alívio porque finalmente há uma luz no fim do túnel, tensão porque ainda falta tudo se concretizar e silêncio porque todos sabem que as próximas horas serão decisivas. A entrega dos reféns pode coincidir com o final da festa de Sukkot, aqui em Israel, conhecida como Festa dos Tabernáculos, uma data que para o povo judeu representa a alegria da redenção, a proteção do Criador em meio ao deserto e a esperança de um novo começo. E é difícil não ver certa simbologia em tudo isso. Justamente, ao encerrar uma festividade que celebra a luz após a escuridão, o país poderia ver o retorno daqueles que estiveram cativos por mais de 2 anos. Bem, agora algo importante. Se você ainda não está inscrito no canal, este é um bom momento para fazer isso. Vou te dar alguns segundinhos enquanto continuo falando para que você faça isso. Basta tocar no botão de inscrever-se. Se você quiser receber informações diretas e sem censura, pode se tornar membro e ter acesso ao grupo privado de notícias no WhatsApp, onde eu compartilho material todos os dias. Bem, agora vamos ao tema da troca de prisioneiros, que é sem dúvida a parte mais sensível de tudo isso. Israel vai libertar aproximadamente 1.950 prisioneiros palestinos, entre eles os 250 que cumprem prisão perpétua por assassinatos ou atentados contra civis israelenses. As autoridades confirmaram que nenhum dos prisioneiros considerados de alto perfil será incluído nesta fase. A lista final foi feita pelo Ministério da Justiça, em conjunto com o Shabaj, o Serviço de Segurança Interna de Israel, e aprovada esta manhã. O acordo inclui um ponto que proíbe expressamente qualquer tipo de celebração pública na Judéia e Samaria durante as liberações. Algo que vimos na troca passada e que nunca explodiu de forma tão particular nas redes sociais. Também está definido que libertados não podem retornar a Gaza sem autorização prévia. No plano político, a decisão gerou divisões dentro do próprio governo de Israel. Ministros como Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir anunciaram que votarão contra o acordo, argumentando que liberar tantos prisioneiros enfraquece a dissuasão de Israel e poderia ser interpretado como uma vitória para o Hamas. Bom, obviamente essas são opiniões, então me diga qual é a sua opinião. O que você acha não só sobre Israel entregar essa quantidade de prisioneiros, mas o que você acha de todo esse acordo? Vai acontecer ou não? Então me diga sua opinião aí nos comentários. Certo. No entanto, fontes dentro do gabinete garantem que Netanyahu tem maioria suficiente para aprovar o acordo e que o voto negativo dos setores mais rígidos não colocará em risco a coalizão. Por enquanto, nas ruas a reação é mista. Milhares de famílias israelenses aguardam ansiosas o retorno de seus entes queridos. Obviamente. Mas por outro lado, há quem tema que, com essas liberações, Israel esteja repetindo o ciclo que já foi visto no passado. Libertar aqueles que depois retornam para trazer violência ao povo israelense. E essa é uma ferida que ainda dói em muitos. No entanto, além das tensões políticas e dos medos, todo o país concorda em algo. Nenhum preço é alto demais quando se trata de recuperar a vida dos nossos, até mesmo dos corpos. Porque em Israel a vida, cada vida, tem um valor absoluto. E talvez por isso, este momento chega justamente no final de Sukkot, quando o povo judeu lembra que mesmo no meio do deserto, o Eterno continua cobrindo seu povo com sua sucá, com seu tabernáculo, protegendo-o sob sua sombra. E por outro lado, como era de se esperar, em Gaza já começou a encenação. Hamas imediatamente lançou um discurso triunfalista. Falam de vitória e de terem imposto sua vontade. Não é por acaso, após anos de propaganda e luta, a organização quer mostrar ao seu povo que resistir valeu a pena.
Essa é a narrativa que tentam fixar agora mesmo e que no Ocidente com certeza pode apostar. Não vai demorar para que as pessoas da Europa, Espanha, França e, de países da América Latina copiem isso, né, atribuindo ao Hamas ou aos catarienses uma vitória em toda essa história. E vamos ver o que vai acontecer nas redes sociais e, claro, nos meios de comunicação convencionais. E é que os porta-vozes do Hamas repetem o mesmo roteiro. O acordo é apresentado como resultado da resistência, uma forma de legitimar o Hamas diante de sua população. Qualquer concessão no campo político. Osama Andam, por exemplo, justificou que esta primeira fase deverá ser concluída em poucos dias e defendeu que o importante é alcançar o fim da guerra sob condições que aliviem a pressão sobre a população palestina. Agora eles acabam sendo os mais condescendentes com sua população. Na prática, esse relato se mistura com a realidade operacional. Nas últimas horas, foram registrados tentativas de ataques contra posições das forças de defesa de Israel dentro da faixa, incidentes que o exército neutralizou rapidamente e que mostram que, apesar do acordo, ainda há células dispostas a aprovar a trégua. Hoje mesmo, o chefe do Estado-Maior, Samir, na faixa de Gaza, dirigiu-se aos soldados. Ele disse a eles que, graças à considerável pressão militar, eles, os combatentes, os soldados, criaram as condições para o retorno dos sequestrados. Cito com as palavras dele: "Vejo diante dos meus olhos os mortos e os feridos no corpo e na alma. Isso não teria sido possível sem eles. Nosso trabalho ainda não terminou. Não vamos descansar até vermos o último dos nossos sequestrados caídos sendo enterrado e garantirmos a segurança de Israel." Então, tudo bem. Por enquanto, Israel cumpre sua parte e jamais tenta transformar o cessar-fogo em propaganda. Mas a realidade é que esse acordo foi assinado não pela força do Hamas, mas sim pela pressão militar israelense e pelo trabalho silencioso dos mediadores. E enquanto o mundo debate quem ganhou e quem perdeu, nas casas de todo Israel só há uma certeza: nenhuma negociação, nenhuma troca e nenhum acordo valem tanto quanto uma única vida recuperada para Israel. Seguiremos atentos, minuto a minuto, ao que acontecer nas próximas horas. Se ainda não fez isso, convido você a se inscrever no canal. Deixe um like, que realmente é o preço por este trabalho que faço. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam o que está acontecendo aqui em Israel e na região. Nos vemos na próxima atualização.